Programa Mais Casa. Oferecimento Produtel, iluminando seus projetos. Loteamento Bem Viver. Parcelas mensais a partir de R$ 850. Boa tarde a todos vocês, bem-vindos ao nosso programa Mais Casa. Hoje, atendendo ao desejo de muitos telespectadores que pediram espaços mais compactos, casas pequenininhas com soluções criativas. É claro que a gente trouxe isso para vocês aqui no nosso programa, mas com um espaço que é super inspirador. Temos aqui um loft compacto com soluções de aproveitamento que são, assim, incríveis, inclusive com design bem diferente. Daqui a pouquinho teremos a participação da arquiteta Ana Paula, detalhando e explicando mais de tudo isso para vocês de casa. Tem sugestão para escritórios com mais personalidade com a Karen Brenner? Tem proposta para a mesa posta? E ainda, o arquiteto Thalisson Soares compartilha uma circulação que conecta design e memórias. Preparados? Então vem com a gente acompanhar tudo o que preparamos para o nosso Mais Casa de hoje. Hoje nós vamos conhecer uma casa, gente, de apenas 35 metros quadrados, um loft. Então, vamos lá trazer vocês para essa imersão. Oi, Fran, tudo bem? Seja bem-vinda. E hoje nós temos o prazer de estar aqui no espaço da Ana Paula Brixel da Fonseca, que é arquiteta, e temos aqui um ambiente que ele é inspirador, principalmente pensando agora nos ambientes cada vez mais compactos, reduzidos. Temos soluções também para esses espaços. Sim, aqui nós temos um loft de 35 metros quadrados. Eu quis trabalhar o conceito da Bossa Nova, então eu quis trazer um pouco dos anos 60, 70, atrelados ao que a gente tem na atualidade também, né? E tem várias soluções aqui para esse espaço. Começamos já por essa entrada bem charmosa, a cozinha que também é um grande destaque. O design dela, tem alguma dica quando pensamos em uma cozinha mais compacta, algumas soluções para não ficar algo roubando muito espaço? O que a gente pode utilizar hoje de estratégias? Ter utilitários mais slim, né, como o cooktop, que ele é mais reto, não tem tanto detalhe, né? Uma cuba menorzinha também, que tenha linhas mais retas. Agora, falando um pouquinho mais sobre a ilha, vocês notaram que nós temos a mesa aqui, já integrada com a cozinha. Pensando no compacto, aqui também ficou muito bacana aqui esse espaço, né? E o desenho dela super diferente. Então, essa pedra aqui foi solicitado que fizesse um acabamento escovado, então ele traz mais a naturalidade da pedra, porque você consegue sentir os veios, né? O pé da mesa foi feito em madeira peroba, então é madeira maciça, ela foi toda torneada, eu fiz o desenho e o marceneiro executou perfeitamente. E trouxe muito também o estilo dos anos 60 e 70, que era muito trabalhado madeira maciça. Conforme o conceito, né, eu trouxe também muitas referências do Rio de Janeiro e das ruas de Copacabana. Então, os bares de Copacabana, eles usam muito ladrilho, então eu gosto muito dessa mistura de madeira com o ladrilho, fica uma brincadeira legal, um acolhimento, traz um aconchego, um conforto para o ambiente, né, e mesmo assim ele setoriza, né, então nós temos um ambiente integrado, mas ele está setorizado, né, dividido pelo piso. Então nós temos o ladrilho aqui na área da cozinha, e passando para a área da sala, nós temos o laminado, que daí ele já traz um pouco mais de conforto para quem tá, né? É um piso um pouco mais quente, né? Inclusive, por falar em conforto, o espaço aqui, ele dá a sensação que é até mesmo maior, embora tivesse alguns desafios aqui com relação à metragem. Para o pessoal ter uma ideia em casa, qual que é a largura aqui desse espaço, a altura também? Esse espaço, ele tem de parede a parede 3 metros e um pé direito de 2,10. Então, para trabalhar o projeto aqui, a gente pensou em colocar tudo que fosse encostado, né, precisasse de cabeceira, alguma coisa assim, tudo em um lado só, para que a gente pudesse ter um fluxo do outro lado para as pessoas poderem andar confortavelmente aqui no ambiente, né.
o espaço aqui como um todo, gente, é muito gostoso, a gente vai observando, notando, e algumas curiosidades aqui, a gente fala sobre a casa, sobre o projeto. Aqui tem muita identidade também, muita memória afetiva nesse espaço. Sim, eu trouxe aqui para dentro do ambiente alguns objetos de acervo pessoal, alguns dele eu mesma fiz, e alguns foi familiar, né? Então eu tenho uma caixinha de machetaria que eu trouxe, que meu bisavô que fez. Então eu trouxe uma arte dele, trouxe uma escultura que eu fiz que simboliza a minha família, trouxe um joguinho da velha, que todos que entram aqui já jogam ali um pouquinho. Então assim, é um espaço que acaba encantando as pessoas não só pela beleza, mas pelo que proporciona, né? Agora, nessa parte do painel aqui, Ana Paula, pensando na integração entre os espaços, se fosse tudo divididinho aqui, não teria a mesma sensação, a mesma impressão de amplitude também. Isso muda muito. Por exemplo, essa estante, ela foi feita vazada para ela trazer um pouco de privacidade, porque nós temos o ambiente do quarto, mas também o vazado ele traz essa transparência e essa integração dos ambientes. Também voltando naquela ideia de setorizar, ele setoriza aqui a parte do quarto e a parte da sala do outro lado. A gente busca muita referência quando a gente vai colocar as cores, né? Então, a gente trouxe mais tons terrosos, que são tons que, além de estar muito em alta, são tons muito agradáveis, e eles nos proporcionam também um descanso, né? Uma paz, assim, interna. Esse painel eu fiz com o meu pai, nós fizemos em lâmina natural de madeira, e foi um momento que aos nossos olhos o trabalho pode não estar perfeito, mas o que foi perfeito foi o momento, né? De estar junto com ele fazendo essa machetaria e trazer um pouco dessa afetividade, desse carinho, esse amor aqui para dentro do ambiente. E temos um loft com identidade por aqui também, as peças aqui compondo a decoração com destaque especial. Sim, esse violão foi um presente que eu recebi do meu marido, né? E lá em casa a gente é muito ligado à música, a gente estuda música desde cedo, né? Então eu quis trazer também porque tem tudo a ver com o tema, né? É um loft de músico. E agora aqui temos a escrivaninha também, inclusive aqui a ideia foi diferente dessa escrivaninha aqui, a decoração. Sim, a decoração dela foi pensada mais assim num momento de inspiração, de escrita, após um descanso, né? Surgiram ideias e aí vai para a escrivaninha escrever poesias, poemas, músicas. E armário, não tinha como não ter aqui nesse espaço, inclusive esse daqui, ele ficou charmoso também, tem que ter tudo, aquele toque a mais para valorizar. Fala um pouquinho mais pra gente dessa peça. Bom, esse guarda-roupa aqui a gente trabalhou com peças internas, utilizamos ferragens para trazer uma organização melhor, né, para ele. Então, ao abrir a porta, já se percebe que a iluminação acende, ela tem um sensor, né. Algumas ferragens que nós utilizamos são ferragens para pendurar roupa, organizadores, né, de gravatas, joias, utensílios. Então, são gavetas e é assim, um armário coringa, né. Ana Paula, e agora aqui no banheiro temos um espaço aqui espaçoso também, embora a metragem como um todo seja mais compacta. Sim, a gente conseguiu aproveitar bem o espaço aqui, o banheiro ele ficou bem harmonioso, né? Os revestimentos a gente quis trazer uma ligação com a parte da cozinha, integrar, né? Então, nós utilizamos o mesmo piso, na parede nós colocamos a mesma cerâmica, só que em formato diferente, para trazer essa conexão de cores. E utilizamos metais e louças modernas, lançamentos, né, que também trouxeram toda essa harmonização para o ambiente. E nós vamos conhecer mais o seu espaço aqui, Ana Paula. Agora, para finalizar a nossa entrevista, fala pra gente o que diferencia um espaço que seja bonito de um ambiente inesquecível. Bom, um ambiente bonito você pode colocar decoração, ele pode ser um ambiente que enche os olhos das pessoas ao entrarem, mas não carrega uma história. Quando você coloca um objeto dentro de um ambiente que
traga essa história. Por exemplo, aqui a gente tem muitos objetos que carregam história, então se torna algo inesquecível. Por exemplo, nós temos um telefone antigo que muita gente não viu e de repente encontra aqui no ambiente e aí se lembra: nossa, a primeira vez que eu vi um telefone dessa maneira foi em tal lugar. Então, quando a gente traz um pouco de memória, a gente torna aquilo inesquecível. E depois do intervalo, tem um projeto com muita personalidade. Agora, para o escritório, a artista plástica Karen Brenner apresenta um ambiente com memórias. E se você pudesse levar mais as suas paixões e as coleções aí para decoração da sua casa, gente, hoje esse é o nosso assunto. Vamos falar mais sobre coleções e arquitetura e como que você pode unir tudo isso. Vem com a gente se inspirar aqui no nosso Mais Casa. E claro que para apresentar mais de tudo isso para vocês, estamos com a Karen Brenner aqui, coleções, trazendo identidade para o espaço, e nessa parede aqui tem muita história também, muita essência, né, Karen? Na verdade, aqui é uma gallery wall, né? A gente tem feito essa composição dessa mistura de coisas diferentes que a gente tem. Então essa foto, por exemplo, é minha, eu fiz no Camboja, até com relação a elementos, etc. Ela tem um vidro que é um vidro alemão que dá o menos reflexo possível, porque aqui a gente tem muita iluminação externa, né? E algumas peças de viagem mesmo, né? Eu trouxe de Israel, de Bali, enfim, cada uma vem de uma peça diferente. E essa mistura, né, de quadro, pintura, eu gosto muito de coisas indígenas, etc. Então eu fiz um acrílico e criei uma peça para colocar. Isso que é bacana, né? Colocando essas memórias, aqui no caso hoje estamos em um escritório, sim, mas para quem é colecionador, às vezes tem um espaço ou quer colocar na sala da casa também, dá para ousar um pouco a mais, criar essa ideia também de uma parede de galeria em outro espaço da casa? Na verdade, sim, o que a gente faz é projetar a parede inteira mesmo. Você pega a parede, levanta ela e vai pondo as peças dentro dela do que você acha que é interessante e do que tem a ver com a pessoa. No caso aqui, por exemplo, eu tinha alguns instrumentos de trabalho antigos, né, tipo essa régua, que é uma régua para fazer levantamento topográfico, da qual eu, quando comecei meu curso, acabei usando. Então essas coisas assim remetem, né, às coisas da gente mesmo. Karen, agora essa biblioteca aqui também ficou bem diferente, não temos apenas livros aqui, as coleções também fazendo essa mescla. Como que faz para combinar e fugir do óbvio para quem está nos acompanhando em casa também? Eu normalmente trouxe alguns elementos que têm a ver de novo comigo e que seria o caso na casa da pessoa, né? Os tons, por exemplo, da parede, que é com azul, você vê que tem bastante elementos com azul. Esse, por exemplo, eu trouxe quando eu estava grávida da minha filha, que já está com 30 anos hoje, trouxe de Paris. Então, cada peça é uma peça que vem com uma história junto, né? E eu gosto dessa brincadeira de luzes, que daí você joga luminárias diferentes, etc., dentro dos vãos, fica uma coisa bem legal. E por falar em coleção, Karen, aqui nós temos muito da tua história, uma paixão aqui retratada nesse espaço. Já sempre tive uma paixão por fotografia, tem uma ali que é do meu avô, essa aqui, por exemplo, era do meu avô. Tá vendo? Então tem umas máquinas antigas e com essa coisa da fotografia acabei estudando mais sobre equipamento. Então tem essa aqui que eu acho o máximo, que é uma de 1901, que é aquelas caixas pretas. É uma das primeiras que fazia, né? E você só tinha isso daqui para tirar fotografia. Eu acho super interessante. Então eu acabei encontrando algumas mais antigas e acabei acrescentando aqui na minha coleção, filmadoras, Polaroid, etc. Então eu tenho paixão realmente pela parte de fotografia.
lindo esse espaço aqui agora. Nem mesmo a mesa escapou da coleção aqui também, né, Karen? É verdade. O que nós temos aqui de coleção? São coleções de caixinhas, normalmente. Agora, quando as pessoas sabem que eu gosto, também já trazem mais alguma outra, mas cada uma é de um lugar diferente de novo. E daí eu fiz esse detalhe na mesa, que é essa parte embaixo, para a gente continuar apreciando as caixinhas, sem fazer muita poeira e muita coisa assim em cima da mesa. Isso que é interessante, né? Hoje falando sobre coleções, paixões especiais, às vezes tenho tudo guardado numa caixinha que ninguém vê. Dá para expor tudo isso de diferentes maneiras, a gente observou aqui hoje, e vale essa dica para o pessoal refletir também, tirar tudo isso da caixa, expor, colocar em casa também essa identidade. Sem dúvida, porque senão você acaba não tendo esse contato direto com as coisas que você trouxe. E aí você fica empacotando tudo isso, né? O legal é você ter uma forma de expor. Então, normalmente, eu fico pensando o que eu posso pôr, onde que eu vou fazer, como que eu vou inventar alguma coisa que eu possa colocar e que as pessoas possam admirar e que eu possa curtir, né? Porque, na verdade, hoje em dia, a casa é muito daquilo que você quer curtir da casa, para você se sentir bem. E daí se você deixa tudo encaixotado, etc., daí acabou o efeito do que você comprou, do que você viu, e assim você tem as suas lembranças expostas para você o tempo inteiro. É bem gostoso, né? Vai apreciando tudo isso. Queria agradecer a sua participação com a gente. Obrigada. Obrigada a você. E esperamos que vocês também tenham se inspirado com as dicas. Lembrando, se você tem uma coleção diferente, participa com a gente aqui no Mais Casa. É só entrar em contato por meio das redes sociais do programa e, claro, mais imagens dessa coleção linda para vocês. E a seguir, continuaremos falando sobre ambientes com personalidade. O arquiteto Thalisson Soares vai mostrar uma circulação com memórias do atleta. E mais, dica de mesa posta com a Ciliane Perdonar. Para conhecermos mais dessa história toda, estamos com o Thalisson Soares, ele que é designer e arquiteto aqui diretamente da Casa Cor Paraná. Seja muito bem-vindo primeiramente ao programa. Muito obrigado. E um espaço aqui cheio de identidade, história, a gente ia conhecer um pouquinho mais de como partiu tudo isso, por que trazer essa essência também para o interior da casa, que é a proposta que nós temos por aqui. Exatamente, estamos então na circulação da casa, a circulação Memórias do Atleta, que apresenta uma atmosfera muito conectada com o esporte, com o universo do cavalo, o hipismo clássico, onde eu apresento memórias, fragmentos dessa história que vão se traduzindo, vão se transformando em materialidades, em cores muito interessantes para o espaço. E é interessante colocar essa identidade também, aqui no caso, um espaço de circulação, mas que deu para aproveitar, gente, de maneiras assim inusitadas. Aqui ao nosso lado, o que nós temos aqui para trazer essa composição e ao mesmo tempo elementos que conectem com esse assunto? Bom, essa primeira parte da circulação eu faço questão de olhar para esse cavaleiro, trazer elementos onde ele se arruma para o esporte. Então a gente tem aqui alguns cabideiros, o banco de apoio para calçar a bota, um espelho, uma composição onde ele se veste, se arruma de fato para o esporte. E aí eu trago materialidades interessantes, como a aplicação do tecido na parede, reforço o piso em madeira, isso tudo vai trazendo essa atmosfera que a gente espera. E o interessante da madeira, principalmente pensando aqui no corredor, trouxe um aconchego a mais também, não é a parede toda, isso que deixa mais bacana ainda. Isso, muito. A casa nos oferecia o piso e as bandeiras, as portas em madeiras naturais, então fiz questão de restaurar, revitalizá-los, e a aplicação dos painéis em laca nessa cor, no café, ficou num tom bem aconchegante e sofisticado ao mesmo tempo. Bom, essa parte eu apresento alguns dos prêmios desse cavaleiro, medalhas, numa composição super interessante com a madeira de volta presente nas molduras das medalhas, uma aplicação de tecido no fundo de cada uma que traz toda uma identidade e
o foco em cada prêmio. Muitas vezes a gente acumula medalhas e acaba não sabendo como usá-las, e aqui eu apresento nessa paginação super interessante que o pessoal tem conectado bastante. Aqui eu apresento algumas colagens, um acervo bem rico em detalhes, de volta conectando a esse universo, a essa atmosfera do cavaleiro. Então eu apresento fotos, peças pessoais e que contam muito sobre essa trajetória, além dos troféus, o que vai refletindo toda a carreira e o resultado desse atleta. Na composição da estante, de volta, o marrom muito presente. Eu tenho uma liberdade criativa bem grande aqui com o uso de prateleiras em couro, prateleiras em pedra, uma composição que tem liberdades de altura, modular, que conforme o acervo vá se transformando, a gente tem uma liberdade criativa aqui nessa composição também. E o que é bem interessante, a gente trabalha com uma cor interna diferente aqui nesse armário, que também traz um ponto de interesse e uma sofisticação para o interno de um armário que muitas vezes é esquecido. Aqui ele acaba sendo um ponto focal também. Esse é um ambiente incrível aqui, mostrando mais dessa identidade. Temos personalidade aqui, a arquitetura que vai além do que a gente imagina da questão estética também, né? Exato, exato. Aqui eu uso estilos, né? O moderno é muito claro, o contemporâneo aparece também, mas além desse estilo, tem muita história. Então isso conta muito sobre quem vive, conta muito sobre a casa, sobre a família, e esse que é o ponto principal aqui do espaço. Nós temos aqui um estilo específico também, mas para cada paixão, para cada personalidade, dá para aproveitar um cantinho diferente da casa e trazer essa essência também. Exatamente, exatamente. A gente consegue, com a essência do morador, destacar pontos e trazer uma identidade bem forte. Mesa posta, hoje o nosso tema é esse, mas vamos falar sobre etiqueta e também boas composições criativas para vocês fazerem em casa com a Ciriane Perdonar, nossa convidada de hoje. Ciriane, o que você preparou pra gente nessa produção maravilhosa? Oi, Fran, hoje nós vamos falar sobre mesa posta convencional, não a clássica, aquela mais despojada que você pode brincar com elementos, com cores, diferente da clássica, né, que segue todo um padrão de pratos em porcelana, de pratarias, enfim. Mas hoje eu quis montar essa mesa informal para desmistificar essa questão, assim, muitas pessoas pensam, nossa, cheguei na casa da Fran e ela me monta uma mesa tão bonita, o que eu faço com esse guardanapo, com esse porta-guardanapo? Então hoje eu vou ensinar como, ao chegar a essa mesa, como que você se comporta. E agora temos os exemplos aqui também, para ficar bem claro para vocês, aqui nessa primeira proposta, qual que é a posição correta, como que a gente organiza essa mesa. Tá certo. Então aqui eu fiz a sobreposição de 2 lugares americanos, para você brincar um pouquinho, porque sendo uma mesa posta informal, você pode fazer isso. Então a disposição é sempre de fora para dentro. Como tem um prato de sobremesa, isso significa que vai ter uma entrada. Por isso que tem os 2 pratos. Eu poderia deixar o porta-guardanapos e o guardanapo sobre os pratos, que está ok, está certo, ou ao lado dos garfos, que também é outra opção que fica correta. A faca sempre ao lado direito, com a ponta dela para a taça ou para o copo, que vai servir uma água, um suco, uma bebida que não seja alcoólica. Na hora de organizar tudo isso, é importante pensar também que as pessoas vão conversar nessa mesa, né? Exatamente. Tem toda uma questão aqui envolvida. Primeira coisa que nós precisamos observar, os arranjos centrais de mesa, eles não podem ter mais que 30 centímetros de altura. Por quê? Para que a gente se veja, que a gente converse. Você não pode ter nada aqui, ó. Olha que inconveniente, se, por exemplo, isso aqui estivesse assim, ó, aí eu vou ficar fazendo assim, ó, para conversar. Né? Agora, um outro detalhe que a gente estava reparando aqui também sobre esse carinho na hora de montar a mesa. Aqui, olha só, gente, que arranjo mais fofo,
no copo, o próprio copo, né? Às vezes eu não tenho o que colocar. Como que você montou os arranjos de hoje, que também é por inspiração para vocês em casa. Não só conto, como vou mostrar. Gente, isso aqui tudo é do quintal. Folhagens que você tem. Fica lindo, Ciri. E para quem gostou das nossas dicas hoje também, serve essa referência, né? Serve. É um toque de carinho, a gente pode colocar elegância e mesmo assim não perde, né? A espontaneidade do servir à mesa, o toque acolhedor. Exatamente, Frank, eu acho que é o mais importante, né? É a gente poder unir isso tudo. Estar com as pessoas que a gente gosta, com uma mesa bonitinha, você usando artigos que você tem em casa. E olha que bonitinho que fica, que agradável, não é? A comida fica mais saborosa, tenho certeza. Chegamos ao fim da nossa edição de hoje, mostrando soluções para vocês pensadas em casas, ambientes mais compactos. Afinal de contas, com um bom projeto, é possível sim ter uma casa elegante em qualquer metragem. E claro, mostramos dicas de como você pode fazer isso, aproveitando os espaços, conectando e também as inovações da arquitetura para unir tudo isso com muito estilo e sofisticação. Já sabe, para acompanhar tudo que rola aqui no nosso programa Mais Casa, é só entrar em nossas redes sociais, Facebook e Instagram, Mais Casa Oficial. Você pode conversar com a gente por lá, enviar sua sugestão, contar o que você está achando do nosso programa. Vai ser um prazer ter a sua companhia por lá também. E aqui no QR Code na tela tem o nosso canal do YouTube para vocês. Esperamos que vocês tenham gostado hoje da nossa edição sobre casas mais compactas e na semana que vem voltamos com mais dicas de arquitetura para vocês aqui no nosso programa Mais Casa. Programa Mais Casa. Oferecimento Produtel, iluminando seus projetos. Loteamento Bem Viver. Parcelas mensais a partir de R$ 850.